Neste vídeo, exploraremos a jornada épica de Neemias, um homem comum que se tornou uma figura central na reconstrução de Jerusalém em tempos antigos. Partindo do luxuoso palácio de Susa, onde servia como copeiro do rei, Neemias é confrontado com a devastação de sua cidade natal. Movido por uma profunda fé e um chamado divino, ele se propõe a restaurar não apenas as muralhas físicas de Jerusalém, mas também o espírito de seu povo. Através de orações fervorosas, enfrentamento de adversidades políticas e liderança inspiradora, Neemias organiza uma comunidade dispersa e abatida para reconstruir sua cidade, transformando ruínas em um bastião de esperança e fé. Assista conosco enquanto desvendamos como sua missão de reconstrução se desdobra em um símbolo de resiliência e liderança através dos séculos. Capítulo 1. No coração do vasto Império Persa, entre as paredes ornamentadas do Palácio de Susa, Neemias, o copeiro do rei, desempenhava seu papel com uma graça silenciosa. Cada gesto, cada curva ao servir o vinho, era marcado pela disciplina de quem conhece seu lugar no mundo. Contudo, por trás do semblante tranquilo, uma tempestade se avolumava em seu coração. Certa manhã, enquanto o sol ainda despontava tímido, trazendo os primeiros raios através das janelas altas, um grupo de homens de Judá atravessou os portões do palácio. Eram rostos marcados pela jornada, olhares que carregavam o peso de notícias não ditas. Neemias, atento aos sussurros que percorriam os corredores, aproximou-se deles, a curiosidade mesclando-se ao temor. "Como estão as coisas em Jerusalém?" perguntou Neemias, sua voz baixa tingida de ansiedade. As respostas que vieram foram como golpes. Os muros de Jerusalém estavam em ruínas, as portas, consumidas pelo fogo. O povo, disperso e desprotegido, era como ovelhas sem pastor diante dos olhos ávidos das nações vizinhas. O impacto dessas palavras atingiu Neemias como uma flecha. Os muros de Jerusalém não eram apenas pedras, eram o abrigo da fé de seu povo, o último bastião contra o esquecimento. Em seu peito, um chamado antigo despertou, um eco das histórias que ouvirá ao colo de sua mãe. Deus parecia sussurrar através das fissuras daquelas muralhas desmoronadas, convocando-o para uma missão que transcendia seu entendimento. Nos dias seguintes, Neemias carregou consigo esse peso, um fardo que o fazia caminhar pelos corredores do palácio com um novo propósito. Cada taça de vinho servida ao rei era acompanhada de uma prece silenciosa, um pedido por clareza e coragem. Sabia que precisava de uma bênção, um sinal para dar o próximo passo. E assim, entre o brilho das taças e o murmurar das cortinas, Neemias encontrou-se diante do altar de sua própria determinação. Decidido a buscar a face de Deus na quietude de suas orações noturnas, buscando uma resposta que pudesse guiar seus próximos passos na direção de um retorno a Jerusalém. A história continua, as cenas se entrelaçam, e enquanto Neemias prepara-se para enfrentar seu destino, a noite em Susa aguarda não apenas o repouso dos justos, mas as súplicas fervorosas de um homem que, entre gemidos inexprimíveis, busca não apenas reconstruir muros, mas restaurar a esperança de seu povo. Capítulo 2. Na penumbra de sua câmara, longe dos olhares curiosos e das conversas incessantes do palácio, Neemias encontrava-se em um estado de comunhão profunda. A luz de uma única lamparina dançava suavemente sobre as paredes, projetando sombras que pareciam sussurrar entre si, enquanto o homem diante delas dobrava seus joelhos no chão frio. O ar estava saturado com o aroma de olíbano, e cada respiração parecia trazer tanto o peso do mundo quanto a leveza de um possível perdão. As palavras de suas orações eram como fios de prata tecendo uma tapeçaria de súplicas e confissões. Ó Senhor, Deus dos céus, o grande e temível Deus que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Que seus ouvidos estejam atentos e seus olhos abertos para ouvir a oração de seu servo. Nesse retiro espiritual, Neemias recordava as histórias dos antigos, de Moisés a Davi, homens que, apesar de suas imperfeições, foram instrumentos nas mãos do divino. Ele buscava na sua fé a força para ser mais um desses pilares, um restaurador de muros, um reconstrutor de esperanças. Sua oração era uma ponte lançada sobre um abismo de incertezas, ancorando-se na promessa de proteção e orientação divinas. E como em um coro silencioso, os ecos de suas palavras reverberavam pelos corredores do tempo, alcançando o trono celeste. Ele pedia sabedoria para agir, coragem para enfrentar os desafios iminentes, e a graça para convencer o coração de um rei terreno. A cada palavra proferida, Neemias sentia-se mais fortalecido, como se cada sílaba fosse uma pedra fundamental na reconstrução não apenas dos muros de Jerusalém, mas de seu próprio espírito. A vigília estendia-se pela noite, a cada hora trazendo uma nova camada de determinação.
Ao amanhecer, os primeiros raios de sol penetravam a janela, tocando o rosto de Neemias com a suavidade de uma bênção antiga, renovando suas esperanças. Ele sabia que a jornada seria árdua e que cada passo em direção a Jerusalém seria contestado tanto por forças externas quanto pelas dúvidas que assombram seu coração. Com a alvorada, a determinação de Neemias foi renovada. Ele se levantou, guardou seu manto de oração e preparou-se para enfrentar o dia, sabendo que o próximo passo exigiria não apenas sua fé, mas a ousadia de fazer um pedido extraordinário ao mais poderoso homem da terra, o rei Artaxerxes. E assim, entre um suspiro de coragem e um último olhar para a lamparina que se extinguiu, Neemias saiu de seu quarto, pronto para transformar a fervorosa oração da noite em uma ação concreta ao raiar do dia. Capítulo 3. Com o raiar de um novo dia, os corredores do palácio de Susa ecoavam com o burburinho suave dos servos e a majestade silenciosa dos guardas persas. Neemias, com o coração palpitante sob o manto cuidadosamente arrumado, carregava em seus olhos uma resolução firme, fruto de suas orações noturnas. Ele se aproximava do trono de Artaxerxes e, o poderoso rei da Pérsia, com passos que misturavam temor reverente e determinação inabalável. Nesse dia, o salão real estava particularmente resplendente. Colunas altas, adornadas com tapeçarias vibrantes e ouro cintilante, refletiam a luz do sol que se infiltrava pelas amplas janelas. O rei, sentado em seu trono elevado, observava seu copeiro com uma expressão de curiosidade. Era raro ver Neemias com um semblante tão carregado, um contraste agudo à sua usual compostura. Ao apresentar o vinho, as mãos de Neemias tremiam ligeiramente, uma imagem que não passou despercebida aos olhos perspicazes de Artaxerxes. Neemias, por que vejo tristeza em teu rosto? Não estás doente, isso nada mais é do que tristeza de coração. O que te aflige? Perguntou o rei, sua voz reverberando com uma mistura de preocupação e autoridade. Engolindo o medo, Neemias respirou fundo, encontrando coragem nas profundezas de sua fé. Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste se a cidade, o lugar de sepultura de meus pais, jaz em ruínas, e suas portas foram consumidas pelo fogo? As palavras de Neemias flutuavam no ar, carregadas de uma dolorosa verdade. Artaxerxes, um líder astuto e considerado, ponderou silenciosamente sobre as palavras de seu servo. Após um momento que pareceu uma eternidade para Neemias, o rei inclinou-se para a frente, os olhos agudos como os de uma águia. E o que desejas? Inquiriu, percebendo a profundidade da dor e do dever que impulsionaram seu copeiro. Era o momento pelo qual Neemias havia orado. Com o coração pulsando em seu peito, ele se lançou na correnteza do destino. Se ao rei parecer bem, e se teu servo achou graça diante de ti, peço que me envieis a Judá, a cidade onde estão sepultados meus pais, para que eu a reconstrua. A audácia do pedido de Neemias poderia ter sido vista como presunção, mas para o rei, as palavras emergiram com a clareza da verdade e a sinceridade do sacrifício pessoal. Artaxerxes estudou o rosto de Neemias, medindo a extensão de seu compromisso antes de dar sua resposta, uma decisão que não apenas moldaria o destino de Neemias, mas também o curso da história de Jerusalém. A resposta do rei pendia no ar, um fio delicado que poderia guiar Neemias de volta à sua amada cidade em ruínas ou encerrar sua jornada antes mesmo de começar. Capítulo 4. Com a permissão do rei ecoando em seus ouvidos como um sino de vitória, Neemias deixou o palácio real não como um mero copeiro, mas como um emissário de uma missão divina. Ele carregava consigo não apenas as cartas reais que asseguravam sua passagem segura e o fornecimento de materiais para a reconstrução, mas também uma nova força interior que pulsava com cada batida de seu coração determinado. A jornada de Susa a Jerusalém era longa e árdua. O caminho serpenteava por terras desérticas, cruzava rios caudalosos e adentrava vales sombrios, onde cada sombra parecia esconder um perigo. Mas Neemias não estava sozinho, ele era acompanhado por homens leais e corajosos, guardas e servos que partilhavam de sua missão. Eles se moviam com a urgência de quem carrega uma chama que não pode ser extinta, sob o olhar vigilante das estrelas que testemunharam seu progresso. Ao longo do caminho, Neemias meditava sobre as enormes tarefas que o aguardavam. Reconstruir os muros de Jerusalém não era apenas uma questão de empilhar pedras, era um ato de restaurar a dignidade e a segurança de seu povo. Ele sabia que cada metro de muro reconstruído seria um testemunho de fé, um sinal de que a esperança pode florescer mesmo entre as ruínas. Quando finalmente avistaram as colinas que circundam Jerusalém, o coração de Neemias apertou-se. A realidade da cidade diante de seus olhos era ainda mais desoladora do que as notícias que haviam chegado a seus ouvidos no palácio.
As muralhas estavam despedaçadas, as portas queimadas, um lembrete cruel da vulnerabilidade da cidade santa. Antes de convocar o povo e iniciar a reconstrução, Neemias sabia que precisava ver com seus próprios olhos toda a extensão do dano. Assim, sob a cobertura da noite, ele partiu sozinho, montado em seu cavalo, para uma inspeção secreta. As sombras das ruínas se estendiam longas e sinistras sob o luar, e o silêncio era apenas quebrado pelo som abafado dos cascos sobre o cascalho. Esse reconhecimento noturno era crucial. Neemias precisava compreender completamente o desafio à sua frente, medir cada brecha e cada portão caído. Com cada olhar, ele planejava e imaginava as pedras voltando ao seu lugar, visualizava uma cidade fortificada, um refúgio seguro para as gerações futuras. Ao retornar ao acampamento, enquanto o alvorecer ainda era apenas uma promessa no horizonte, Neemias estava pronto. Ele tinha visto o que precisava ver e, embora a tarefa fosse formidável, sua determinação era inabalável. Com a primeira luz da manhã, ele convocaria os líderes e o povo de Jerusalém, unindo-os sob uma bandeira de renovação e resiliência, prontos para erguer novamente os muros que os protegeriam e definiriam seu futuro. A história de Jerusalém estava prestes a ganhar um novo capítulo, escrito com suor, lágrimas e a indomável esperança de seu povo. Capítulo 5. Na penumbra que antecede o amanhecer, Neemias montou seu cavalo, o ar frio da noite acariciando seu rosto com um sopro que parecia carregar os segredos de Jerusalém. Ele percorreu os caminhos tortuosos entre as ruínas, cada sombra um espectro dos dias de glória passados, cada pedra caída um testemunho silencioso das adversidades enfrentadas por sua gente. As muralhas que outrora se erguiam orgulhosas e inabaláveis jaziam agora fragmentadas com brechas amplas por onde a história e a dor se infiltraram. Sob a luz da lua, Neemias deixava que seus olhos absorvessem a dimensão do desafio. Seu coração, embora pesado com a magnitude da destruição, batia com um ritmo que falava de esperança e de renovação. Ele desceu do cavalo em diversos pontos, suas mãos tocando as pedras frias, cada uma contando uma história de resistência e de quedas. Caminhou por entre os escombros, meditando sobre o trabalho que teria pela frente. Em sua mente, ele já começava a reconstruir as muralhas, imaginando-as não como eram, mas como poderiam ser, fortalezas não apenas físicas, mas de espírito e comunidade. Este reconhecimento noturno não era meramente uma avaliação física das ruínas, era um ritual de conexão, uma promessa silenciosa entre Neemias e a cidade que tanto amava. Ele sabia que ao amanhecer, sua missão deveria ser revelada e compartilhada com todos aqueles que chamavam Jerusalém de lar. Com as primeiras luzes do alvorecer colorindo o céu de tons suaves de rosa e laranja, Neemias retornou ao seu acampamento. Sua jornada solitária pela noite havia fortalecido sua resolução, e agora ele estava preparado para convocar o povo de Jerusalém. Ele reuniria os líderes ao primeiro raiar do sol, compartilhando com eles a visão de uma cidade restaurada, um bastião de fé e proteção para seu povo. Esse encontro ao amanhecer seria o ponto de partida, a faísca que acendeu o espírito coletivo de um povo disperso e abatido. Neemias falaria não apenas com palavras, mas com o ardor de quem viu a escuridão e escolheu, em vez disso, acender uma luz. Ele estava pronto para transformar a desolação em determinação, o medo em fundamento para um futuro reconstruído sobre as bases sólidas da fé e da união. Capítulo 6. Quando os primeiros raios de sol romperam o véu da noite, colorindo o céu de um dourado pálido, Neemias já estava de pé, diante de uma assembleia de rostos curiosos e esperançosos. Os líderes de Jerusalém, junto com cidadãos de todas as idades e posições, reuniram-se ao redor dele, a expectativa palpável no ar como o aroma da terra molhada após a chuva. Com a autoridade de quem carrega um chamado divino, Neemias ergueu sua voz. Convoquei-vos aqui, à luz desta nova manhã, para compartilhar uma visão, começou ele, seus olhos percorrendo o mar de rostos diante dele. Uma visão de muralhas restauradas e portas reerguidas, onde nossas crianças podem brincar sob o olhar seguro de seus ancestrais e onde possamos viver sem o medo constante do inimigo. A multidão ouvia, suspensa nas palavras de Neemias, cada frase um tijolo na construção de um novo horizonte. Via as brechas em nossas defesas, as ruínas de nossas esperanças, mas também via a força e a determinação em vossos corações. É hora de transformar essa dor em propósito, de pegar cada pedra caída e usá-la para reconstruir não apenas nossas muralhas, mas nossa comunidade. Neemias falava com uma paixão que inflamava o ânimo do povo. Ele descrevia o plano delineando como cada família, cada tribo, poderia contribuir. Homens e mulheres, jovens e velhos, todos teriam parte no renascimento de Jerusalém. Ele prometia supervisão e proteção,
garantindo que enquanto uns trabalhavam na construção, outros vigiavam, prontos para defender a cidade de qualquer ameaça. À medida que o sol subia, banhando a todos em sua luz clara e quente, algo dentro dos presentes começava a mudar. O desalento dava lugar à determinação, à incerteza ao ímpeto. Punhos eram cerrados, olhares se acendiam com a chama da resolução. Ao final do discurso de Neemias, um coro de vozes se elevou em resposta, um som robusto e resoluto de um povo que aceitava o chamado para a ação. E assim, com as bênçãos do céu refletidas em seus rostos decididos, os habitantes de Jerusalém pegaram suas ferramentas. Espátulas, picaretas e carrinhos de mão começaram a mover-se, cada movimento um verso na poesia da perseverança que eles escreviam. Sob a liderança de Neemias, a reconstrução começou, cada pedra colocada um testemunho da resiliência humana, cada linha de argamassa um hino de esperança renovada. As muralhas começariam a subir, lentamente mas com segurança, um símbolo visível de um espírito que, embora abatido, jamais fora derrotado. Enquanto trabalhavam, o som de cada martelo contra pedra ressoava através das colinas circundantes. Uma música de força e fé que anunciava ao mundo que Jerusalém estava se levantando, mais uma vez, das cinzas de seu passado. Capítulo 7. À medida que as fundações das novas muralhas de Jerusalém começavam a tomar forma, não apenas o som dos martelos ecoava pelo ar, mas também o murmúrio crescente de descontentamento dos inimigos ao redor. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o Amonita, observavam o progresso com olhares que ardiam como brasas sob cinzas. A reconstrução de Jerusalém, uma fonte de esperança para seu povo, era uma ameaça direta ao poder e à influência que esses adversários mantinham na região. Que fazem estes fracos judeus? Acaso oferecerão sacrifícios? Acaso concluirão em um dia? Poderão reviver as pedras das montanhas de escombros, ainda que queimadas? Zombava Sambalate, suas palavras carregadas de veneno e desdém. Ele e Tobias convocavam seus aliados, espalhando boatos e mentiras para semear a desconfiança e o medo entre os trabalhadores de Jerusalém. Neemias, no entanto, não era homem de se deixar abalar por palavras ásperas ou ameaças veladas. Ele conhecia a astúcia de seus inimigos e a fragilidade da posição em que se encontrava sua cidade. Por isso, sua resposta foi tão estratégica quanto espiritual. Não temais diante deles, dizia ele aos seus compatriotas, fortalecendo o coração de cada homem e mulher com palavras que eram tanto escudo quanto espada. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Com um olho na construção e outro nos movimentos de Sambalate e Tobias, Neemias organizou turnos de trabalho. Metade dos seus homens trabalhavam na reconstrução, enquanto a outra metade, armada com lanças, escudos, arcos e armaduras, mantinha guarda. Eles estavam dispostos em pontos estratégicos ao redor das muralhas, prontos para defender sua cidade a qualquer custo. A cada alvorada, enquanto os empilhavam pedras, outros vigiavam o horizonte. A sinergia entre construção e defesa tornou-se um ritmo diário, uma dança de determinação e vigilância que fortalecia os laços entre o povo. Neemias, por sua vez, jamais deixava o trabalho. Seu manto estava tão coberto de poeira quanto suas palavras de fé, e sua presença era um farol constante para todos. Os insultos de Sambalate e Tobias eram como flechas lançadas para testar a armadura de Jerusalém, mas cada tentativa de intimidação apenas solidificou mais a resolução dos judeus. Sob a liderança de Neemias, a construção prosseguia, não apenas como um ato físico de erguer paredes, mas como um manifesto de união e resistência. Jerusalém, com cada nova pedra colocada, reafirmava seu lugar e seu propósito, desafiando abertamente aqueles que desejavam vê-la caída. Assim, entre a clangor de espadas e o ritmo constante dos martelos, a cidade continuava a se reerguer, uma fortaleza em construção. Um testemunho vivo de que mesmo as maiores adversidades poderiam ser superadas com fé e fraternidade. Capítulo 8. Enquanto as pedras das muralhas de Jerusalém começavam a se erguer, formando uma barreira cada vez mais imponente contra as ameaças externas, a tensão nos arredores crescia em igual medida. Neemias, percebendo a necessidade de uma estratégia ainda mais robusta, decidiu implementar um plano de defesa que transformaria cada cidadão em um guardião da sua própria liberdade e segurança. À luz da manhã, com o sol lançando um brilho dourado sobre as pedras que testemunharam séculos de história, Neemias convocou uma assembleia. Homens e mulheres, jovens e idosos, todos se reuniram, trazendo consigo a gravidade de quem sabe estar no limiar de um momento decisivo. Neemias, com a autoridade de quem falava não apenas por si mas por uma vontade divina, expôs seu plano.
Cada família, começou ele, sua voz ressoando clara e firme, será responsável pela defesa do trecho do muro mais próximo de sua própria casa. Assim não apenas construímos, mas protegemos o que é nosso por direito e por esforço. Esta estratégia não apenas otimizava a alocação de recursos, mas também acendia um fogo de responsabilidade pessoal no coração de cada judeu. A proteção de Jerusalém tornava-se assim um esforço pessoal, entrelaçado com o amor pela própria família e pelo lar. Com lanças, espadas e arcos distribuídos entre os trabalhadores, as construções não eram mais apenas canteiros de obras, mas fortalezas emergentes. Crianças pequenas ajudavam a levar água e alimentos, enquanto seus pais colocavam pedras sob a supervisão vigilante de irmãos e amigos armados. Mesmo os mais velhos, cujas mãos já não tinham a firmeza da juventude, encontravam maneiras de contribuir, seja com palavras de encorajamento ou com a organização dos suprimentos. Essa integração entre construção e defesa criou uma atmosfera de coesão inédita. O medo de ataque se transformava em determinação, e cada novo metro de muralha erguido era uma vitória não apenas física, mas moral. A comunidade, unida pelo propósito comum de reconstruir e proteger Jerusalém, crescia em confiança e força. Neemias, observando o trabalho avançar, sentia-se fortalecido por cada gesto de cooperação. Seu coração se enchia de esperança ao ver que a união do povo de Jerusalém era mais forte do que qualquer pedra que pudessem colocar nos muros. Ele mesmo circulava entre os trabalhadores, não apenas como líder, mas como irmão em armas, inspirando com sua presença e assegurando que o espírito de resistência permeasse cada tijolo colocado. À medida que as sombras se alongavam e o sol se punha, um sentimento de realização coletiva se instalava entre as pessoas. A cada dia que passava, Jerusalém não apenas renascia das cinzas, mas reafirmava sua identidade como uma cidade fortificada, não apenas por seus muros, mas pela indomável vontade de seu povo. E em cada crepúsculo, enquanto as estrelas começavam a cintilar no céu, um coro de orações e canções ascendia, celebrando não apenas o que havia sido construído, mas o que juntos como uma comunidade, haviam conseguido proteger e preservar. Capítulo 9. À medida que os dias avançavam, o projeto de reconstrução das muralhas de Jerusalém começava a revelar o verdadeiro espírito de seus habitantes. O progresso era visível e inspirador, com pedras sendo erguidas não apenas pelas mãos dos homens, mas também pelo coração de uma comunidade inteira. Neemias observava com um misto de admiração e gratidão a transformação não só da cidade, mas das próprias pessoas. O que antes parecia um sonho distante, quase uma miragem nas areias do desespero, agora se materializava com uma velocidade que desafiava todas as expectativas. As muralhas, que há semanas eram apenas ruínas, começavam a formar uma barreira sólida e imponente ao redor de Jerusalém. Este milagre de progresso não era obra do acaso, mas o resultado de um povo que havia encontrado uma causa comum pela qual valia a pena lutar. Neemias, caminhando entre os trabalhadores, sentia cada batida de martelo como um eco do compromisso compartilhado. Vejam, ele dizia, apontando para as alturas crescentes, cada pedra colocada é uma afirmação de nossa fé e de nossa determinação em manter esta cidade sagrada, segura e florescente. A rapidez com que as muralhas se elevavam era quase como se uma mão divina guiasse cada movimento. O trabalho árduo de dias transformava-se em resultados que normalmente levariam meses. Homens e mulheres, lado a lado, formavam uma corrente humana, passando pedras, misturando argamassa, cada um desempenhando um papel vital na tapeçaria da reconstrução. Era evidente que o fervor religioso e o amor pela terra ancestral impulsionavam cada trabalhador, rejuvenescendo o espírito de Jerusalém. As crianças que brincavam entre os montes de pedras, cresciam observando o exemplo de perseverança e fé de seus pais, aprendendo lições valiosas sobre resiliência e comunidade. À noite, quando as ferramentas eram finalmente colocadas de lado, o povo de Jerusalém se reunia. Sob o céu estrelado, compartilhavam refeições simples, contavam histórias dos dias de glória passados e cantavam canções que falavam de esperança e vitória. Neemias frequentemente juntava-se a eles, compartilhando não apenas o pão, mas também palavras de encorajamento e fé. Este trabalho, ele dizia, olhando para as faces iluminadas pelo brilho das fogueiras, não é apenas sobre pedras. É sobre reconstruir nossos laços, nossa força como povo de Deus. Juntos, estamos construindo mais do que uma cidade, estamos fortalecendo nossas almas. E assim, com cada dia que passava, Jerusalém se erguia não só como uma cidade de pedras, mas como um monumento à capacidade humana de superar adversidades. A obra, impulsionada pela força coletiva e pela fé compartilhada,
avançava não apenas no plano físico, mas como uma profunda renovação do espírito comunitário, refletindo o milagre que ocorria tanto no coração dos seus cidadãos quanto nas suas muralhas recém-construídas. Capítulo 10. Conforme a última pedra das muralhas de Jerusalém era colocada, um sentimento coletivo de triunfo e alívio se espalhou entre o povo. O projeto, que começou com mãos trêmulas e corações pesados, agora se concluía com celebrações e lágrimas de alegria. Neemias, vendo a conclusão de uma obra que muitos julgavam impossível, sabia, no entanto, que seu trabalho estava longe de terminar. A reconstrução física das muralhas era apenas a primeira etapa de um plano muito maior de restauração, tanto da cidade quanto do espírito de seu povo. Neemias convocou novamente os cidadãos, desta vez não para levantar pedras, mas para reforçar a fundação moral e espiritual que tornaria Jerusalém verdadeiramente indestrutível. Este é apenas o começo, proclamou ele diante da assembleia reunida. Construímos nossas muralhas, sim, e elas nos protegerão de inimigos externos. Mas agora devemos construir algo ainda mais forte, nossa fé e nossa comunidade. Cada família, cada indivíduo tem um papel essencial neste novo capítulo de nossa história. Neemias instaurou programas para ensinar as leis e tradições que haviam sido negligenciadas durante os anos de exílio e conquista. Ele sabia que os muros de pedra por si só não poderiam sustentar a cidade se seus habitantes não compartilhassem de valores e princípios sólidos. A verdadeira força de Jerusalém, pensava ele, residiria no coração e na alma de seu povo, na forma como viviam, no respeito que tinham uns pelos outros e em sua dedicação a Deus. Além disso, Neemias enfatizava a importância do trabalho contínuo, da vigilância constante não apenas contra inimigos físicos, mas contra a complacência e a corrupção internas. Vamos guardar estas muralhas não apenas com nossos soldados, mas com nossa integridade e nosso compromisso com a justiça, dizia ele, encorajando a todos a se tornarem guardiões de seus valores e de sua fé. As ruas de Jerusalém, agora seguras pelas novas muralhas, vibravam com uma nova energia. Mercados foram reabertos, casas foram reconstruídas e templos foram restaurados. A cidade, que uma vez jazia em ruínas, agora pulsava com a vida do comércio, da oração e da comunidade reestabelecida. Sob a liderança de Neemias, Jerusalém não apenas se ergueu das cinzas físicas de sua destruição, mas também começou a florescer como um centro de fé e fraternidade. As crianças que brincavam entre as muralhas recém-construídas cresceriam em uma cidade que valorizava a paz sobre a guerra, a sabedoria sobre a força, e a comunhão sobre o isolamento. E enquanto o sol se punha sobre a cidade restaurada, Neemias olhava para as muralhas que refletiam os últimos raios dourados, sabendo que a verdadeira obra de reconstrução jamais teria um fim. Cada pedra colocada era um passo em direção à redenção completa de Jerusalém, um legado que ele esperava que perdurasse por gerações. Capítulo 11. Neemias e sua dedicação à reconstrução de Jerusalém merecem mais uma reflexão. Afinal, histórias como essa, tecidas com fios de fé, perseverança e comunidade, nunca se concluem com um simples ponto final. Elas ressoam através do tempo, ecoando ensinamentos e inspirações. Neemias, tendo solidificado não só as pedras das muralhas mas também os fundamentos da sociedade, sabia que sua missão se expandiu para além da construção física. Ele contemplava Jerusalém não apenas com os olhos de um construtor, mas com o coração de um pastor. E assim, um novo capítulo se desdobrava diante dele. A necessidade de educar e liderar seu povo para que a justiça e a piedade fossem tão duradouras quanto as muralhas que agora protegiam a cidade. Um dia claro e fresco marcou o início dessa nova fase. Neemias reuniu o povo na praça diante do Portão das Águas, um local onde todos, desde o mais humilde trabalhador até o mais elevado sacerdote, poderiam se encontrar. O ar estava carregado com a promessa de renovação, e as famílias, ainda celebrando a reconstrução, trouxeram consigo um senso de reverência e expectativa. Neemias, ao lado de Esdras, o escriba, desenrolou o livro da lei. A voz de Esdras elevou-se clara e poderosa, recitando os antigos mandamentos e histórias que haviam guiado gerações. Homens, mulheres e crianças ouviam, absorvidos pelo som da palavra de Deus, cada frase uma pedra na construção de seu entendimento e fé. Este momento foi crucial, pois marcou não apenas um retorno às raízes espirituais, mas uma reafirmação do compromisso comum de viver segundo essas leis e ensinamentos. A reação do povo foi profunda. Muitos choravam, outros levantavam as mãos em oração, tocados pela poderosa lembrança de sua aliança com Deus. Neemias encorajava cada pessoa a não apenas ouvir, mas a internalizar e praticar esses ensinamentos em sua vida diária.
Não basta que as palavras da lei ecoem entre as pedras de nossa cidade. Elas devem ressoar em nossos corações e guiar nossas ações, ele insistia. Nos dias seguintes, a cidade vibrava com uma nova vida espiritual. Grupos de estudo foram formados, liderados por sacerdotes e levitas, ensinando a todos, desde os mais jovens até os mais velhos, os caminhos e mandamentos que deveriam seguir. Neemias frequentemente caminhava pela cidade, participando desses encontros, ouvindo, e quando necessário, guiando o povo na interpretação e aplicação das Escrituras. Essa renovação espiritual, entrelaçada com a reconstrução física, fortaleceu Jerusalém de maneiras que nenhuma muralha por si só poderia. A cidade se tornou um farol de fé e justiça, atraindo peregrinos, comerciantes e estudiosos de terras distantes, todos desejosos de testemunhar a transformação de um povo que, guiado pela mão de um líder dedicado e pela sabedoria antiga, havia reerguido não apenas suas estruturas, mas também sua alma. Capítulo 12. À medida que os meses se transformavam em anos, Jerusalém florescia sob a liderança sábia de Neemias. A cidade, uma vez marcada por ruínas e desolação, agora brilhava como uma joia no coração da Judéia, suas muralhas restauradas simbolizando um novo capítulo de força e prosperidade. Mas Neemias, um líder perspicaz, sabia que a verdadeira fortaleza de uma cidade não residia apenas em suas fortificações físicas, mas na solidez de sua governança e na retidão de seu povo. Para garantir a sustentabilidade dessa nova Jerusalém, Neemias iniciou a implementação de reformas sociais e econômicas. O bem-estar de cada habitante tornou-se uma prioridade em sua agenda. Reconhecendo que a justiça e a equidade eram as verdadeiras pedras angulares de uma comunidade saudável, Neemias convocou uma reunião com os líderes da cidade, onde propôs a abolição de práticas opressivas que haviam sobrecarregado os mais pobres entre eles. Vamos cancelar as dívidas que oprimem nossos irmãos e acabar com a servidão que divide nossas famílias, ele declarou, sua voz ecoando pela sala repleta de líderes atentos. O impacto de suas palavras foi imediato, com muitos reconhecendo a sabedoria e a necessidade de tal reforma para garantir a paz e a unidade dentro dos muros da cidade. Além disso, Neemias estabeleceu medidas para proteger a terra e seus frutos, assegurando que as riquezas de Jerusalém beneficiassem todos os seus habitantes. Ele implementou um sistema de contribuições para o templo, garantindo que as práticas religiosas e as funções do templo fossem mantidas sem impor um fardo financeiro pesado sobre as famílias mais pobres. Sua atenção também se voltava para a educação e a moralidade do povo. Neemias incentivava o estudo constante da lei, promovendo uma sociedade onde cada decisão e lei refletisse os princípios divinos. Sob sua orientação, Jerusalém não apenas se reconstruía em pedra, mas também se reinventava em espírito. A influência de Neemias se estendia além das operações diárias da cidade. Ele andava frequentemente pelas ruas, interagindo com os cidadãos, ouvindo suas preocupações e alegrias. Essa proximidade com o povo não apenas fortalecia a confiança em sua liderança, mas também o mantinha informado sobre as necessidades reais da comunidade. Sob o céu claro de uma tarde, Neemias parou para observar as crianças brincando entre as colunas do pátio do templo. Seu riso era um doce lembrete do futuro promissor que Jerusalém poderia ter, se continuasse no caminho da retidão e da justiça. Neemias sorriu, sabendo que cada passo que dava era parte de uma jornada maior, não apenas para reconstruir uma cidade, mas para recriar uma sociedade onde cada pessoa pudesse prosperar sob a bênção de sua fé renovada. Assim, a Jerusalém de Neemias tornou-se mais do que um símbolo de recuperação física, era uma manifestação viva da esperança, da justiça e do compromisso coletivo com um futuro melhor. A cidade continuava a crescer, cada novo dia trazendo consigo a promessa de uma comunidade mais forte e mais unida, protegida não apenas por suas muralhas, mas pelo cuidado e dedicação de um líder verdadeiramente inspirado. Conclusão. À medida que o sol se põe sobre a renascida Jerusalém, a história de Neemias ressoa como um eco profundo através das eras, lembrando-nos do poder inquebrantável da fé, da liderança e da comunidade. Sob sua orientação sábia, Jerusalém não apenas ergueu suas muralhas, mas também reconstruiu as fundações de uma sociedade baseada em justiça, igualdade e devoção religiosa. Neemias, o copeiro que se tornou governador, não via as muralhas de pedra como o fim de sua missão, mas como o início de uma jornada para restaurar a alma de seu povo. Ele entendeu que as verdadeiras fortalezas de uma cidade são seus habitantes, suas crenças, suas práticas e seus laços uns com os outros.
Cada reforma implementada, cada lei instaurada e cada pedra colocada foi um passo em direção a uma Jerusalém que seria mais do que um lugar seguro. Seria um lar espiritual florescente. A liderança de Neemias nos ensina sobre a importância da visão holística e da empatia no exercício do poder. Ele não liderou apenas com decretos e planos, mas com orações e presença, caminhando entre seu povo, compartilhando suas lutas e suas vitórias. Sua história é um testemunho do impacto que um líder dedicado e justo pode ter, não apenas nas pedras de uma cidade, mas nas vidas de seu povo. Hoje as lições de Neemias continuam relevantes. Em um mundo ainda marcado por divisões e desafios, sua vida nos lembra que a reconstrução e a renovação são sempre possíveis quando ancoradas em valores sólidos e na liderança compassiva. A Jerusalém de Neemias, com suas muralhas robustas e sua comunidade vibrante, permanece um símbolo eterno de esperança e de renovação, inspirando todos nós a construir não apenas nossos próprios muros, mas também as pontes que nos unem. Assim, a história de Neemias se encerra, mas sua mensagem ecoa infinitamente, um chamado para que cada um de nós seja um construtor em seu próprio mundo, erguendo mais que estruturas físicas, construindo comunidades resilientes, justas e devotadas ao bem maior. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você foi tocado pela história de fé e perseverança de Neemias, por favor, deixe seu like, compartilhe este vídeo com amigos e familiares. E não esqueça de comentar abaixo. Queremos ouvir o que você pensa. Lembramos a todos os nossos queridos irmãos em Cristo que este canal não é monetizado. Mas se Deus tocar em seu coração e você sentir o desejo de ajudar na manutenção deste projeto, você pode enviar um Pix de qualquer valor para luzentreasnuvens@gmail.com. Que Deus continue derramando suas bênçãos sobre seu povo amado. Fiquem atentos para o próximo vídeo e que a paz esteja com todos vocês.